Boa tarde, galera. Eu sou da equipe 6, meu nome é Andréa Barroso. A gente vem num tema da página 45 a 69, que vem escrito: ler e escrever é mais do que codificar e decodificar texto. Para poder falar sobre o que é ler e escrever, devemos entender o que é codificar e decodificar. Codificar reúne numa só obra o texto, documentos, formulários, cria um código à escrita em si. Exemplo: João enviou a Joaquim uma carta cheia de desenhos e símbolos. Joaquim teve que decodificar, ou seja, decifrar o que João quis dizer. Decodificar é uma língua clara, código compreensível, decifrar algo, conseguir ler algo que está aparentemente ilegível. Trazendo o termo decodificar para o contexto escolar, podemos ver que a alfabetização é uma decodificação. Só que na alfabetização há uma relação entre alunos e o seu entendimento do mundo. Ou seja, acontece muito antes dela entrar na escola. Vamos falar também da cartilha, que é esse aqui, ó. Uma cartilha do abecedário. Às vezes tem alguém que nunca pode ter visto. A gente conseguiu essa cartilha para mostrar para vocês. Ó, vendo? São cartilhas antigas, ó. Um exemplozinho, tá? Aí quem tiver mais curiosidade, a gente deixa lá na classe para vocês verem. Então, aí vem a cartilha. A cartilha ela aparece no século XIX. Vinha de Portugal, em torno da década de 1950. Os professores tinham o hábito de produzir os seus próprios materiais para as aulas de alfabetização. Daí o surgimento dos textos ABC, com conteúdo alfabético utilizado o processo de soletração para decifrar palavras, como bola, B-O, 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 lá, L-A, lá, que tempos atrás era normal se alfabetizar a partir da memorização de sílabas. Onde comprovavelmente a memorização das sílabas entendia-se a partir disto, que a criança já estava alfabetizada. Assim, o Brasil caminhou com a escolaridade infantil. Nos anos 1980, os estudiosos da área da alfabetização e ensino fizeram fortes críticas ao uso tradicional da cartilha, por consideraram inadequada a formação. Tais as discussões que ampliaram por todo o território nacional, emplacando nas propostas curriculares que adotam entre as décadas de 1980 e 1990. Teoria que apontava para outras concepções de ensino de aprendizagem. A principal crítica que fez a cartilha era que a pronúncia no aprendizado mecânico do sistema da escrita, sem articulação de aprendizado, ao uso social da leitura e escrita. Geralmente, se pauta em repetições de sílabas, de som ou em texto, destituídos de qualquer significado. Hoje, se entende que aprender é um ato individual de cada aluno, que aprende de acordo com o seu metabolismo intelectual e ordenado pelo aluno considerando sua história. O letramento começa muito antes da criança pegar no lápis ou conhecer as letras, as formas de escrever, a partir das vivências cotidianas com a família e com a sociedade. Os pequenos participam de tal prática de maneira intensa em diversas situações, como um contato com materiais escritos em lugares diversos e variadas formas. Olá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da concepção piageriana na criança. A gente já tem visto aí nas apostilas, né, a teoria sobre desenvolvimento cognitivo da criança, que é a teoria de Piaget, que basicamente fala que cada fase da criança é caracterizada por formas diferentes de organização mental e que são essas formas também que permitem a questão da formação do indivíduo nas relações, né, como é que ela vai se relacionar com outras pessoas.
Em relação à alfabetização e letramento, né, a concepção acredita, né, de Piaget, acredita que ela inicia logo após o nascimento da criança. Então, ela acredita que assim que a criança nasce, ela já traz toda uma história, o nome, o significado social. Então, essas heranças de estrutura biológica, ela já faz parte do processo de alfabetização e letramento da criança. E aí, nas etapas posteriores, né, segundo a concepção de Piaget, acontece o desenvolvimento das etapas de organização. Né? Essas etapas vão ficando mais organizadas à medida que o tempo vai passando, que a criança vai crescendo e vai começando a enxergar, a andar, a tocar. Então, os processos internos e externos, eles vão desenvolvendo. No aspecto interno, fala sobre a questão da intelectualidade, como essa intelectualidade é formada, né, de como ela é organizada na cabeça da criança. E na externa, ela fala sobre a conduta e a combinação de sistemas, de mecanismos que as crianças vão adquirindo para poder fazer essas sinapses mentais e a postura mesmo de relação, a postura social, como ela vai se relacionar com o mundo, né, que a cerca. Então, isso tudo acontece dentro do primeiro ano, a partir do momento que a criança já abre o olho, já começa a identificar, a olhar os pais, a reconhecer, a pegar nos objetos do berço, a querer tocar. Então, tudo isso já é um processo de aprendizado que já entra nesse processo, segundo Piaget, de alfabetização e letramento. E aí, no segundo ano, elas começam a ter uma organização interna mais ampla, né? Elas já são capazes de empilhar objetos, de encaixá-los, então de imitar alguns comportamentos dos adultos. E aí, cada processo desse vai fazendo com que a criança se desenvolva de uma forma mais ampla, né? Que a amplitude dessa relação e dessas sinapses vão começar a ser formadas por aí. Então, porém, o desenvolvimento motor dela ainda não lhe permite ela ter o domínio da relação papel e lápis. E aí é por isso que às vezes muitas crianças não sabem se relacionar, sabem brincar, sabem imitar um adulto, mas aí ela não sabe pegar no lápis direito e tudo. É mais essa parte mesmo do desenvolvimento motor dela que não está ainda formado para isso, ela não está preparada ainda para isso, né? Faz parte do desenvolvimento da criança, né? Do cérebro aí que está em desenvolvimento. Então, essa questão ela só vai começar a se desenvolver a partir do terceiro ano de vida da criança. E aí é quando ela também começa a sentir o prazer de rabiscar, né? De pegar o lápis de cera e vai desenhando e vai rabiscando. E isso, à medida que vai evoluindo, que vai acontecendo o controle do movimento dos braços e das mãos, ela começa também a dar um significado para os desenhos. Os desenhos deixam de ser só rabiscos e começam a ganhar formas, né? Então, começa a ser o mar, o pai, a mãe, enfim, ela começa a desenhar e dar significado, a atribuir, né, uma função ali para aquele desenho. E aí, à medida que esses traços e essas curvas, né, vão ficando mais amplos, né, que esse simbolismo vai ficando mais nítido, que ela começa a dar significados mais visíveis, que começam a acontecer a partir do 4 anos. Com 4 anos, a teoria de Piaget diz que o controle motor ele fica mais aperfeiçoado da criança, né, independente de como ela segura o lápis ou não, o desenvolvimento motor ele está mais firmado, está mais forte. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver questões mais nítidas na criança em relação a isso, a interpretação, né, dos fatos, inclusive na oralidade. Isso costuma ser uma coisa bastante nítida, né? O faz de contas, atividades de modelagem. Então, tudo isso acompanha esse desenvolvimento que acontece aos 4 anos. Aos 6 anos, a capacidade representativa, elas são grandes. As crianças já conseguem enxergar a realidade de uma forma mais visível, né, de uma forma mais palpável. Então, as correspondências com o real, nos desenhos e tudo, elas começam a ficar mais nítidas, né, em relação à forma com que a gente enxerga as crianças. Então, ela apresenta maior capacidade de interpretação, ela já começa a olhar um livro e ver as figuras e começa a criar histórias a partir dessa figura.
Então, essa parte pré-operacional, né, da criança, que vai dos 2 até os 7 anos, é quando acontece a parte da formação motora, mas também a formação intelectual de uma forma mais ativa, de uma forma mais visível, né? A primeira parte, que é a fase sensório-motor, a fase sensório-motora que vai de 0 até os 2, ela já está em processo de letramento e de alfabetização, mas é muito, como a fase diz, sensória, né? Ela é muito sensitiva, ela é muito através do que ela está sentindo e das experimentações. A fase pré-operacional é quando o cérebro começa a ganhar uma organização maior em relação a isso e é quando ela começa a ficar mais preparada para o processo de juntar, né? De fazer a junção das palavras aí para o que a gente vai chamar posteriormente de leitura e de escrita e tudo mais. Bom, vou falar um pouco sobre a criança começa a alfabetizar-se a partir do nascimento. No segundo ano de vida, a criança é capaz de executar uma série de ações que evidenciam seu progresso. Ao controlar movimentos, com uma organização interna mais ampla e capaz de empilhar objetos, encaixá-los, deslocar-se para pegar brinquedos, fingir realizar ações do mundo adulto, como pentear cabelo, embalar boneco, como um bebê, dar comidinha. Porém, esse desenvolvimento motor ainda não lhe permite o domínio das relações entre lápis e papel. A criança atribui significado ao que produz. Neste período, a criança já desenha formas que envolvem curvas em direções contrárias, mais combinadas, ou seja, o traço se difere quanto ao sentido. E ao mesmo tempo que isso acontece, a criança passa a atribuir significado ao que produz e começa a antecipar o que irá registrar. Bom, a criança precisa ser estimulada. Os avanços na capacidade representativa são grandes quando ela chega aos 6 anos. O objetivo internamente representado tem certa correspondência com o real, o que facilita ao adulto identificar a intenção da criança, que neste momento de sua vida representa maior capacidade de manter a interpretação em vez de variá-la em poucos segundos, como no momento anterior. O que é colocado no papel constitui na infância uma manifestação interna do que acontece no plano do pensamento, reflete as construções mentais. A criança aprende a refletir sobre o que faz e diz. No tocante à alfabetização, ensinar significa transmitir o máximo de informações a respeito de como as letras se combinam na composição das palavras. O educador deve incitar as crianças com questões formuladas a partir de suas respostas para que a criança aprenda a refletir sobre o que faz e diz. Sobre suas próprias ações, à medida que suas reflexões avançam, as respostas infantis se modificam. Como consequência, a abordagem do educador se transforma e este propõe desafios maiores, o que faz com que o desenvolvimento da criança avance. Olá, meu nome é Milene. Vou falar um pouco sobre comunicação e linguagem, que foi o tema que eu escolhi. O que esses temas significam? Desde os primórdios, o homem se comunica e os primeiros sinais foram gravuras rupestres, ou seja, pinturas em rochas, os quais mostravam cenas de caça, por exemplo. Depois veio a fala e a escrita, e é disso que trata a comunicação e a escrita, a evolução na forma e tipo de comunicação por meio da linguagem. Mas qual a diferença entre linguagem e comunicação? Comunicação é o ato de passar a mensagem que queremos ao interlocutor, o que eu estou fazendo nesse momento. E linguagem é o sistema de sinais, ou seja, a forma que usamos para nos comunicarmos e para conversarmos com outras pessoas, por meio da fala, da escrita ou de símbolos. Que tipo de linguagem podemos usar para nos comunicarmos? Gestos, como acenar para alguém, símbolos, como entender o que as placas de trânsito significam, e sinais, que é a forma de comunicação entre pessoas surdas, que é a Libra. E quais são alguns dos elementos de comunicação? Emissor, receptor, código, canal de atendimento. Eu vou falar um pouco o que significa cada um.
Emissor é aquele que emite a mensagem, no caso eu que estou passando a mensagem para vocês agora. Receptor é quem recebe a mensagem, que são vocês. O código é a maneira como a mensagem se organiza, é o idioma falado, português. E o canal de comunicação é o meio físico ou virtual, que é pessoalmente ou através de celular. Eu vou resumir agora um pouco do que eu entendi, né? Que com esse vídeo nós podemos concluir que a comunicação e a linguagem na vida de um professor são essenciais, pois estaremos utilizando destes meios em nossa profissão e nós precisamos saber conversar com as crianças. Mônica, estou representando a equipe 6. Juntamente com meus colegas, estamos pesquisando o trabalho da professora Verônica, né, de alfabetização. E eu estou pesquisei muito sobre a sondagem na escrita infantil. O que considera a sondagem de alfabetização infantil? O ideal é que os alunos escrevam da melhor maneira possível e sem interferências, para que saibamos realmente em que fase eles estão e o que eles pensam sobre as escritas. Nas turmas de alfabetização, é sempre bom fazer ditado para acompanhá-los de perto e que possamos fazer perguntas frequentes e entender o motivo de suas escritas. Colocar o aluno para fazer o nome legível, com a data, usar contexto, usar palavras vogais e ter sempre bom um ambiente agradável. Olá, boa tarde. Eu sou Maria das Candeias, sou da equipe 6. A gente vem no tema da página 45 a 69, que diz: ler e escrever é mais que codificar e decodificar texto, ou seja, muito mais que escrever e decorar o que está escrito. No segundo ano de vida, a criança é capaz de executar uma série de ações que evidenciam o seu progresso ao controlar movimentos. No terceiro ano, começa a ter prazer em rabiscar. Assim, o controle aumenta e aos 4 anos começa a desenhar, formar curvas em direção contrárias. Começa a atribuir significado ao seu desenho. Aos 5 anos, o desenho e a escrita envolvem a apresentação e a oralidade e faz de conta o movimento.